Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje, você vai conhecer uma das escolas de treinamento mais lendárias e misteriosas do Kung Fu, o Wudang. Já imaginou dominar técnicas que combinam força explosiva com suavidade absoluta, tudo enquanto canaliza sua energia interna? Das montanhas sagradas de Wudang, surge um estilo que une filosofia taoísta, artes marciais e equilíbrio perfeito entre corpo e mente. Se você quer descobrir os segredos que fazem do Wudang uma das escolas de artes marciais mais poderosas e fascinantes do Kung Fu, então fica ligado. Vamos juntos desvendar os mistérios das montanhas Wudang. O Wudang Quan, ou boxe de Wudang, é um estilo de artes marciais profundamente enraizado na filosofia taoísta e tem suas origens nas montanhas Wudang, na província de Hubei, China. A região de Wudang é famosa como um centro espiritual taoísta, e o Wudang Quan é considerado um estilo interno de Kung Fu, contrastando com os estilos externos, como o Shaolin. Origens e contexto histórico. A origem do Wudang Quan está intimamente ligada à figura lendária do mestre taoísta Zhang Sanfeng, um eremita que teria vivido durante o final da dinastia Song, 960-1279, e o início da dinastia Ming, de 1368 a 1644. Zhang Sanfeng é amplamente creditado como o fundador do Wudang Quan, embora os detalhes de sua vida sejam cercados por mitos e lendas. Lenda de Zhang Sanfeng. De acordo com a lenda, Zhang Sanfeng desenvolveu o estilo ao observar uma luta entre uma garça e uma serpente. Ele notou que a cobra, com movimentos suaves e fluidos, conseguia desviar dos ataques da garça, que usava movimentos mais diretos e agressivos. A partir dessa observação, Zhang formulou os princípios básicos do Wudang Quan, que se concentra na flexibilidade, na suavidade e no uso da energia interna, que, para dominar o oponente, ao invés de depender da força física bruta. Embora a existência de Zhang Sanfeng nunca tenha sido confirmada historicamente, ele é uma figura central no folclore e na mitologia taoísta e marcial. Acredita-se que ele tenha desenvolvido não só o Wudang Quan, mas também tem influenciado a criação do Tai Chi, que compartilha muitos princípios filosóficos e técnicos com o Wudang Quan. Influências filosóficas. O Wudang Quan está profundamente enraizado na filosofia taoísta, que enfatiza a harmonia com a natureza, a busca pela imortalidade e o equilíbrio entre as forças opostas do Yin e Yang. Diferente dos estilos de Kung Fu Shaolin, que são considerados externos e focados no desenvolvimento da força física e técnica destrutiva, o Wudang Quan pertence às chamadas artes marciais internas, Neijia, que focam no desenvolvimento do Qi, energia interna, da respiração controlada e do movimento suave e contínuo. Os princípios básicos do taoísmo, como a não-ação, a suavidade e a flexibilidade, são incorporados às técnicas de combate do Wudang Quan. O estilo valoriza o uso da mente para guiar o movimento e a defesa contra ataques agressivos com técnicas fluídas e circulares, ao invés de respostas rígidas e lineares. Conexão com o Tai Chi. O Wudang Quan é muitas vezes considerado precursor ou influenciador de vários estilos internos de artes marciais, como o Tai Chi. Assim como o Wudang Quan, o Tai Chi enfatiza a suavidade, o controle do Qi e os movimentos circulares. De fato, muitos historiadores acreditam que o Wudang Quan e o Tai Chi compartilham uma origem comum ou, pelo menos, uma influência significativa no desenvolvimento um do outro. Desenvolvimento ao longo das dinastias. Durante as dinastias Ming e Qing, as montanhas Wudang tornaram-se um importante centro de treinamento de artes marciais taoístas. Templos e escolas foram estabelecidos para o ensino do Wudang Quan, e o estilo começou a se espalhar. O estilo foi praticado principalmente em círculos taoístas, mas também se espalhou para a população em geral à medida que os praticantes começavam a compartilhar seus conhecimentos fora das montanhas. Ao longo dos séculos, o Wudang Quan evoluiu e incorporou várias influências, mas manteve seu foco na energia interna, nos movimentos circulares e na suavidade. Existem muitos subestilos e variações do Wudang Quan, sendo que alguns enfatizam técnicas de combate, enquanto outros se concentram no cultivo da saúde e da longevidade. O Wudang nos tempos modernos.
Com o renascimento das artes marciais chinesas no século XX, especialmente após a Revolução Cultural Chinesa, o Wudang Quan recuperou sua popularidade, principalmente como uma prática voltada tanto para a autodefesa quanto para o cultivo da saúde mental e física. Atualmente, escolas de Wudang Quan podem ser encontradas em diversas partes do mundo, e as montanhas Wudang continuam a ser um local sagrado e turístico para praticantes de Kung Fu e Taoísmo. O Wudang Quan é também frequentemente associado ao treinamento com armas tradicionais, como a espada, o bastão e a lança. A prática com essas armas também segue os princípios do estilo, com ênfase em movimentos fluidos e no controle da energia. O Wudang Quan engloba um vasto sistema de artes marciais internas que se baseiam nos princípios taoístas de equilíbrio, suavidade e controle do Qi, energia interna. Essas artes marciais têm uma abordagem única, focando no uso da energia interna, ao invés da força física, para vencer o oponente. As principais artes marciais ensinadas dentro do sistema Wudang são Tai Chi. O Tai Chi é uma das artes marciais mais conhecidas associadas ao sistema de Wudang. A prática enfatiza movimentos suaves, contínuos e circulares, que buscam promover o equilíbrio entre o corpo e a mente, além de cultivar a energia interna. Cada movimento é fluido e contínuo, promovendo a circulação de energia, Qi, pelo corpo. O Tai Chi foca no alinhamento corporal adequado e na movimentação equilibrada. A energia interna é controlada através da respiração e dos movimentos sutis. Yin e Yang enfatiza o equilíbrio entre suavidade e força, repouso e movimento. O Tai Chi é utilizado tanto como uma forma de autodefesa quanto para a promoção da saúde e longevidade. Baguazhang. O Baguazhang é outra arte marcial interna ensinada em Wudang, famosa por seus movimentos circulares e passos ágeis. Esta arte é baseada no Livro das Mutações, que reflete a ideia de constante transformação e mudança, princípios que o Baguazhang incorpora em seus movimentos. Passos circulares. Os praticantes giram em torno de um ponto central, usando movimentos circulares para desviar dos ataques. O Baguazhang se baseia na fluidez de movimento e na capacidade de mudar de direção rapidamente, confundindo o oponente. Assim como o Tai Chi, o Baguazhang valoriza a continuidade dos movimentos sem interrupções. As técnicas incluem golpes de palma, torções e controles de articulação. Xing Yi Quan. O Xing Yi Quan é uma arte marcial interna que enfatiza ataques diretos e movimentos lineares. No entanto, apesar de sua aparência mais agressiva em comparação com o Tai Chi e o Baguazhang, o Xing Yi Quan também depende do uso da energia interna e da mente para guiar o movimento, e não da força física. Ao contrário do Baguazhang, que é circular, o Xing Yi Quan usa movimentos lineares e diretos. As técnicas básicas do Xing Yi Quan são baseadas nos 5 elementos: metal, madeira, água, fogo e terra, que representam diferentes tipos de ataques. O Xing Yi Quan ensina a liberação súbita de energia interna em ataques explosivos. A mente controla os movimentos e a energia interna, integrando o corpo e o espírito. Qigong, Qigong. O Qigong é uma prática central no sistema Wudang, focada no cultivo e na circulação do Qi, energia vital. Embora o Qigong não seja uma arte marcial de combate em si, ele é uma prática fundamental que fortalece o corpo e a mente, preparando o praticante para as outras artes marciais internas. A respiração profunda e controlada é usada para guiar o Qi pelo corpo. Movimentos lentos, coordenados com a respiração, ajudam a desbloquear o fluxo de energia e promovem a saúde. O Qigong é uma forma de meditação em que a mente, o corpo e a respiração trabalham em harmonia. Espada de Wudang, Jianfa. A espada de Wudang é um dos estilos de combate com armas mais admiráveis, e praticados dentro do Wudang Quan. O Jian, uma espada reta de 2 gumes, é tradicionalmente associada aos taoístas, que a veem não apenas como uma arma de defesa pessoal, mas como uma ferramenta espiritual. A espada é manejada com movimentos graciosos, enfatizando a leveza e a precisão. A espada é usada em sintonia com a energia interna, e a habilidade de controlar o que é fundamental para o domínio dessa arte.
Muitos dos ataques e defesas são baseados em curvas e espirais, redirecionando a força do oponente. O Wudang Quan, Kung Fu de mãos vazias. Além das artes marciais internas e das práticas com armas, o Wudang também tem estilos de Kung Fu de mãos vazias. Eles são caracterizados por técnicas que priorizam o uso do fluxo e da suavidade para vencer oponentes mais fortes. Aqui estão os principais aspectos desse conceito de combate. Palmas circulares. Os praticantes usam a palma da mão em golpes rápidos e precisos, muitas vezes combinados com passos circulares para confundir e desorientar o adversário. Defesas suaves. Em vez de bloqueios duros, os lutadores de Wudang usam as mãos para desviar e desestabilizar o ataque do oponente, convertendo a agressão em uma oportunidade de contra-ataque. Golpes de mão em forma de espada. As mãos formam uma posição semelhante à lâmina de uma espada, com os dedos esticados, e são usadas para golpes rápidos e precisos em pontos vitais. Chutes baixos. Os chutes são geralmente direcionados para áreas baixas, como os joelhos e tornozelos, utilizando a suavidade para desequilibrar o oponente sem exigir movimentos amplos e de alto risco. Arremessos e projeções. Os praticantes de Wudang utilizam técnicas de arremesso suaves, baseadas no redirecionamento da força do oponente para desequilibrá-lo e derrubá-lo. O treinamento no sistema de Wudang é profundo e requer uma compreensão tanto do corpo quanto da mente. A prática envolve não apenas o desenvolvimento da técnica de combate, mas também a cultura física, mental e energética do praticante. Prática de formas. Tao Lu. As formas são sequências de movimentos que combinam técnicas defensivas e ofensivas. Elas são projetadas para refinar a habilidade do praticante, sincronizando o corpo, a mente e a respiração. No Kung Fu de Wudang, as formas ensinam a arte de movimentar-se de forma fluida e contínua, ao mesmo tempo em que se aprende a aplicar as técnicas em um contexto de luta. Treinamento de sensibilidade. Tui Shou. O Tui Shou é uma prática em que dois parceiros treinam juntos para desenvolver a sensibilidade ao movimento do oponente. Essa técnica ajuda o praticante a sentir a intenção do adversário e a responder de forma rápida e eficaz, utilizando a energia deste contra ele. Redirecionamento de força. A ênfase está em usar o suave para controlar o duro. Quando o oponente ataca, o lutador de Wudang não tenta bloquear diretamente, mas sim redirecionar o golpe, usando a energia do adversário contra ele. Essa estratégia economiza energia e aproveita a agressividade do oponente. Postura e equilíbrio. O treinamento de Wudang enfatiza a manutenção de uma postura equilibrada e centrada. O corpo está sempre alinhado, o que permite uma movimentação eficiente e a capacidade de absorver e dissipar a força sem perder o equilíbrio. Respiração e ritmo. A respiração profunda e ritmada é integrada aos movimentos para maximizar a circulação do Qi. Isso também ajuda o praticante a manter a calma, mesmo em situações de combate, e a liberar energia interna de forma controlada durante os ataques. Meditação. A meditação é uma prática central no Kung Fu de Wudang, destinada a aquietar a mente e aumentar a conexão do praticante com sua energia interna. Além de aprimorar a concentração e a calma, a meditação auxilia no controle do Qi, essencial para liberar explosões de energia durante o combate. Treinamento com resistência mínima. Ao contrário das artes marciais externas, o treinamento de Wudang incentiva o uso de resistência mínima para atingir o máximo efeito. O praticante aprende a aplicar força de forma estratégica, de modo a canalizar o próprio peso corporal e o Qi para maximizar o impacto dos golpes. Filosofia no Kung Fu de Wudang. O treinamento no Wudang não é apenas físico, mas também espiritual. A prática incorpora princípios taoístas, como a não-ação, que ensina a agir em harmonia com o fluxo natural da energia, ao invés de tentar controlá-la. Isso se reflete diretamente no combate, onde a suavidade supera a rigidez e o praticante aprende a ser como a água, adaptável, fluida e poderosa. O Wudang foi nomeado Patrimônio da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação e a Cultura Científica, UNESCO, em 1994. O Kung Fu Wudang é uma escola interna que valoriza a suavidade,
o equilíbrio e o uso da energia interna para neutralizar o adversário. O treinamento é intenso e profundo, envolvendo práticas que desenvolvem tanto o corpo quanto a mente, sempre focado na harmonia entre os movimentos e o fluxo de energia. Este estilo é único por sua filosofia taoísta e pela ênfase no poder interior, o que o torna não apenas uma arte de combate, mas também uma ferramenta de cultivo pessoal. Espero que você tenha apreciado essa jornada pelo incrível universo da montanha Wudang. Uma escola que vai além da técnica, unindo mente, corpo e espírito em harmonia com os princípios taoístas. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais vídeos sobre artes marciais. Continue acompanhando o mundo marcial e até o próximo vídeo.